Olá, meus amigos, tudo bem? Começa agora a 11ª edição do Canelas Podcast. E realmente é uma edição que eu queria muito fazer. Converso hoje com uma pessoa que é sinônimo do telejornalismo aqui na cidade de Cáceres, que é símbolo da TV Descalvados, o canal da SBT aqui de Cáceres, o Edmilson Campos, mas mais conhecido na cidade como Café no Bule. Boa noite, Café, tudo bem? Boa noite, Thomas. É um prazer participar aqui do seu podcast. É uma ferramenta nova, moderna, que eu gosto, assisto quase todos que tem em nosso município e é sempre um prazer participar desses programas, até para que a população possa conhecer as pessoas que passam por aqui. Maravilha. Café, como é que você quer que eu te chame durante essa entrevista? Você, senhor Café no Bule, Edmilson Campos, como que você quer que eu te chame? Embora eu seja um senhor de mais de meio século, 55 anos de idade, eu não me considero jovem. Então você, né, é uma forma, eu acho, de mais proximidade, né? Pode ser Café. Pode ser. Beleza, então. Café no Bule. Para quem não lhe conhece, olhe para a sua câmera e se apresente para o povo de Cáceres. Bem, eu sou Edmilson Campos, cacerense, graças a Deus, com muito orgulho, apaixonadaço pela nossa cidade, sou profissional da comunicação em Cáceres, jornalista provisionado e já há algum tempo dedicando exclusivamente ao jornalismo de televisão no município de Cáceres. Certo. Eu ia falar o senhor, não, você. Você é cacerense, Café? Graças a Deus. Certo. Você tem 55 anos, é pai de 2 filhos, tem um genro já e nenhum neto, certo? Certo. Certo. E muita gente mandou a seguinte pergunta, para você contar desde o começo da sua trajetória na comunicação aqui em Cáceres. Para quem não sabe, você antes de apresentar, todo mundo te conhece pela TV Descalvados SBT aqui de Cáceres. Antes disso, você foi radialista. Conta para nós como é que foi esse começo seu. Bem, a minha profissão, eu comecei a exercê-la ainda no século passado, lá em 1987. Na época, a rádio em Cáceres era um fenômeno, mais precisamente a Rádio Jornal de Cáceres, de propriedade da família do ex-deputado Miguel Numia. Comecei o jornalismo lá na Rádio Jornal em 1987. Depois, eu fui para a Rádio Clube FM, uma rádio FM em Cáceres, que hoje é a Centro-América FM. Aí, lá em 1992, criou-se em Cáceres a primeira emissora de televisão local, a extinta TV Pantanal, à época afiliada à Rede Manchete de televisão, que depois passou com o fim da Rede Manchete, que ficava no Rio de Janeiro, passou a ser Rede Record, e eu participei da equipe da primeira leva, vamos dizer assim, de repórteres da TV Pantanal. Na época foram selecionados alguns profissionais do rádio para serem aproveitados em televisão. E ali eu fui fazer o teste, fui aprovado e ali comecei como repórter da extinta TV Pantanal, à época TV Manchete, um tempo depois TV Record. Mas a primeira rádio que o senhor trabalhou foi a Rádio Jornal. Rádio Jornal, 1987. Que é dos Numia. Sim. Lá você fazia o quê? Lá eu fazia reportagem. Você não era o vocalista da rádio? Não, era o repórter. Entrevistava, fazia flashes ao vivo da Praça da Feira, da polícia, sempre na reportagem. O que é flashes, para eu entender? Chamada ao vivo, diretamente da Polícia Militar, o repórter Edmilson Campos, à época só Edmilson Campos, com os principais acontecimentos policiais das últimas 24 horas. Mas aí você estava lá na feira ou você estava no estúdio? Não, no estúdio, à época, o apresentador do programa era Ildefonso Rosa. Aí tinha os repórteres, eu, Washington Virgílio, Paulo Camilo, depois Gonzaga Júnior, toda essa equipe, Judite Rosa. O senhor não era o âncora, então? Não. O senhor era um dos repórteres. Um dos repórteres. E você sempre gostou disso? O primeiro dia de trabalho, você já sentiu que você gostava de comunicação? Sempre gostei de comunicação, sempre desde cedo ouvi muita rádio, em especial a Rádio Nacional, a Rádio Globo, sempre fui um ouvinte de rádio, mas eu gostaria de ser locutor musical, não profissional do jornalismo. O que é locutor musical? Cantor? Ter programa musical.
Ah, você só ia soltar as músicas. Rodar música, mandar alô pra galera. Entendi, e não na linha jornalística. E você nunca fez isso? Fiz quando criou-se em Cáceres a Rádio Clube FM. Eu fui convidado pelo finado Chiquinho Osmiro e finado Batica, proprietários da época da rádio, e que tinha como diretor artístico Zé Carlos da Zoom. Foi convidado a fazer parte da primeira equipe da Rádio Clube FM. Chegando lá, o Zé Carlos da Zoom disse: você tem perfil de jornalismo. Falei: Zé Carlos, eu quero ser disc-jockey. E entramos numa discussão. Ele falou: tá bom, você vai fazer um programa madrugada. O que é disc-jockey? É um porque o pessoal DJ. Porque se eu não sei, muita gente também não sabe da minha geração. É um DJ. Você fala a hora, manda alô pra galera e roda a música. Entendi. Como a Kelly faz hoje lá? Ela tá lá falando com as pessoas. O Edmilson Tavares. O Roger Max. O Roger Max. É nessa pegada. Aí, para agradar a minha pessoa, eu passei a ter um programa de country de madrugada, das 5 às 7 horas da manhã, e depois um programa de entrevista chamado Top Clube, que depois virou Canal Livre com o Facchini ao meio-dia, mas só que a época era de manhã, e eu comecei a apresentar. Aí foi pegando na audiência esse programa jornalístico, e aí aos poucos eu fui sendo tirado dos programas musicais, ficando apenas no jornalismo. E eu costumo dizer que o Zé Carlos da Zoom, à época, o publicitário, diretor artístico da Rádio Clube FM, é o grande responsável ou irresponsável pelo Edmilson Campos ser hoje um profissional exclusivo do jornalismo cacerense. Isso, nesse programa Country de madrugada, estamos falando de que ano aí? 1993. 93 ali. Então você começou a trabalhar comunicação até você disputar suas eleições. Você nunca mais saiu da comunicação? Não, eu depois da Rádio Clube, eu fui para a TV Pantanal. Na linha do tempo, Rádio Jornal, Rádio Clube, TV Pantanal. Aí quando chega em 1996, o empresário Sérgio Granja Vieira e os irmãos Henry, o Pedro e o Ricardo, criam em Cáceres a TV Descalvados, afiliada ao SBT. E eu já tinha uma amizade com o Serginho Vieira, que trabalhou comigo na TV Pantanal, e tinha já uma amizade com o Pedro. E foi convidado a fazer parte da primeira equipe de profissionais do jornalismo do SBT de Cáceres. Eu fui convidado a implantar o jornalismo do SBT de Cáceres em 1996. Certo. Então, em 92, você começa na Rádio Jornal. Rádio Jornal. E depois para a Rádio Clube. Rádio Clube FM. Rádio Clube não existe mais hoje? Não. A Rádio Clube hoje é a Rádio Centro-América FM. Tem em Cáceres? Porque eu não sou muito ligado em rádio. Não, a Rádio Clube existiu muito tempo, depois vendeu... Ficava onde aqui? A Rádio Clube ficava na rua 6 de Outubro, depois passou para o bairro da Cavalhada, onde é hoje a Centro-América FM, que é a antiga Rádio Clube. Sei. Perto da Rádio Jornal, perto ali da Rádio Jornal. Perto do ESM. Certo, isso. E aí você vai para a TV Pantanal em que ano? Fique à vontade, pode beber. TV Pantanal em 93, 94, por aí. Certo. TV Pantanal, você foi apresentar que tipo de programa? Repórter, não era apresentador. O apresentador na época da TV Pantanal era Paulo Rocha e depois Mauro Augusto. Eu era repórter. Você gosta mais da rádio ou da televisão? Televisão. É mais a sua cara, você acha? Isso vai virar um vídeo curto. É um veículo que eu me identifiquei. Gosto de fazer televisão, me motiva a fazer televisão. É algo que me faz feliz fazer televisão. Entendi. Aí você trabalhou na Pantanal quantos anos? 2 anos por aí? 2, 3 anos. Certo. E você já ambicionava ser o âncora? Não. Tanto que quando eu vou assumir o jornalismo e implantar o jornalismo do SBT, eu deixo à frente dos vídeos e passo a atuar exclusivamente atrás das câmeras, como editor, chefe de redação e diretor de jornalismo. Isso na SBT? Isso no SBT, em 96. Entendi. Então, quando o Pedro e o Ricardo montam a TV Descalvados e o Sérgio Vieira, esse eu não conhecia, ele já é falecido? Não, mora em Cuiabá. Quando eles montaram a TV Descalvados, chamaram você para compor o time, não para ser âncora ainda? Não, para comandar o jornalismo. Entendi. Você que era o editor, você, digamos assim, você é o cara lá da Globo hoje,
Como se fosse o cara que monta a pauta, que faz tudo. Sim, era chefe de redação, chefe de pauta, chefe de reportagem, diretor de jornalismo, quem organizava o programa jornalístico. E na época teleprompter, você escrevia os textos e os apresentadores eram apenas apresentadores, lendo o texto redigido por mim, exibido através de um equipamento chamado teleprompter. Então é bem diferente de hoje. Ainda existe teleprompter em muitas televisões. Lá no você não. É que a linha de programa que eu apresento não tem teleprompter, porque é tudo no improviso. Mas hoje, Jornal Nacional, Jornal da SBT, Jornal da Band, é tudo no teleprompter. Tem alguém que escreve para o apresentador apenas ler aquilo que é escrito para que ele interprete a notícia. Você acha que você serviria para... Se te convidassem para você sair da frente das câmeras, que é a sua profissão há muitos anos, ser o âncora da televisão, para você voltar a ser editor num jornal em Cuiabá, você aceitaria? Não. Não? Porque você gosta de estar na frente das câmeras? Gosto de Cáceres, sou cacerense, já tive muita oportunidade de trabalhar em outros veículos fora de Cáceres. Você nunca aceitou? Principalmente no Nortão de Mato Grosso, nunca aceitei. Sou cacerense, apaixonado pela minha cidade e gosto de viver aqui. Aqui eu constituí minha família, casei, tive 2 filhos, ambos advogados. Aqui construí a minha vida. Entendi. Isso vai virar um vídeo curto, porque tem a ver com o assunto que a gente está falando. Como que você conheceu os irmãos Henry? Na militância do jornalismo. Pedro Henry, à época médico, era muito atuante. Ele já era vice-prefeito? Não, ainda não era vice-prefeito quando eu conheci ele. Era muito atuante nos clubes de serviço. Então você conhece ele há muitos anos? Há muito tempo. Ele era médico do time de futebol do Cáceres. Ele cantava bingo. Sindicato Rural, cidade, ele contou aqui. Sindicato Rural. Aí depois ele ingressou na política. E eu, como profissional do microfone, sempre entrevistando. Vou entrevistar aqui o médico Pedro Henry para falar do Cáceres. O médico Pedro Henry para falar do Festival de Prêmios, da festa de São Luís, entendeu? Depois entrevistá-lo como vice-prefeito. Aí foi criando um vínculo, uma amizade. Vocês foram ficando amigos, até antes de você ir para a TV dos Calvados? Sim. Certo. Aí eles compram a televisão e ele que te faz o convite? Não, quem me fez o convite foi o Sérgio Vieira, com quem eu tinha trabalhado, que ele arrendou durante um período a TV Pantanal, em Cáceres. Acho que ele arrendou a TV Pantanal por uns 6 a 10 meses. E nesse período trabalhei com ele, nós criamos uma amizade boa. Aí quando ele ganhou a concessão e abriu o SBT de Cáceres, de sociedade com o Ricardo Henry, aí ele me chamou para implantar o jornalismo do SBT de Cáceres. A TV Pantanal sempre foi ali na BR, onde era? Sempre. E a Escalvado sempre foi onde é hoje? Sempre. Certo. E como que foi o convite para você ser o âncora na televisão? Bem, eu era atrás das câmeras. Aí... Isso em 96, só para a gente entender, em 96. Né? 96. Aí em 2001, eu vou para São Paulo, no SBT, fazer um estágio para implantar em Cáceres um jornalismo que iria revolucionar o jornalismo televisivo em Cáceres, que foi o Aqui Agora. Um estilo de jornalismo diferente. O senhor que fundou Aqui Agora? Em Cáceres, sim. Já existia o Aqui Agora em nível nacional, no SBT nacional. Aí eu trouxe o Aqui Agora numa linguagem nossa para implantar em Cáceres. Isso em 2001. À época, os apresentadores Ildefonso Rosa e Juliana Bressani. Depois, Paulo Rocha e Juliana Bressani. Na sequência, Wilson Neri, apresentador. E eu, atrás das câmeras, e tinha um quadro, uma vez por semana, chamado Direto ao Assunto. Tipo esses comentários que você faz nos vídeos curtos. Você não era o âncora ainda? Não. Entendi. E quando você teve essa ideia lá você foi fazer um curso em São Paulo? Fica à vontade. Você foi fazer um curso em São Paulo? Sim, para aprender a edição, como que funciona a linha editorial. Esse curso durou o quê? Uns 6 meses? Não, foi 3 dias. Só pra gente entender a sua vida pessoal, Café. Foi a primeira vez que você foi a São Paulo? Naquela época, sim. E o que você achou? Como é que foi isso? Conta um pouco pra gente. Não tem como ver, porque você sai daqui, você ia direto pro SBT lá. Lá você ficava dentro do SBT, com alojamento, tudo, não saía de lá pra nada. Mas foi de avião? Foi de avião. Mas lá você não conheceu nada de São Paulo? Não, só dentro do SBT, que na época ainda ficava na via Anhanguera. Anhanguera. Certo. Aí você volta pra Cáceres e dá essa ideia pro seu chefe de fazer o jornalismo mais popular? Essa ideia foi tida antes.
Eu fui para lá já com isso engendrado, para ter o Aqui Agora em Cáceres. É para fazer o jornalismo mais popular, né? Mais Linguagem popular. do povo. Aí eu volto já com a expertise, vamos dizer assim, de como funciona para editar um programa nessa linha. Aí eu vou para a segunda etapa, formar o time. Entendi. E quando você deu essa ideia para o seu chefe de fazer um jornalismo mais com a linguagem do povo, como é até hoje? Você teve resistência ou aceitaram na hora? Não, na realidade não foi ideia minha, foi ideia da direção da emissora. Que era o Ricardo? Já era o Ricardo e o Serginho Vieira. Na época nós tínhamos um jornalismo chamado TJ Cáceres, que é no estilo tradicional. Só que não estava surtindo muito resultado e o Aqui Agora estava uma febre, tinha sido implantado em Cuiabá também, pelo SBT de Cuiabá. Aí os proprietários falaram, vamos implantar o SBT, o Aqui Agora no SBT em Cáceres. Aqui Agora tem em vários lugares do Brasil. Tinha, né? Hoje não mais. E sempre era nessa linguagem popular? Sempre. A proposta era essa? A proposta era essa. Entendi. O jornalismo vibrante, a arma do povo, o fiscal do povo. Antes do Aqui Agora, quando você era o chefe de pauta, como que era o nome do programa? TJ Cáceres, parece-me. Era uma coisa mais séria? Sim. Como o Jornal Nacional, estilo Jornal Nacional? Era sentado na bancada? Sim, e lendo os textos que eu redigia. Mas tinha matéria de rua, como é hoje? Tinha matéria de rua no estilo das matérias que são feitas hoje, com texto, todinha. Porque o Aqui Agora era uma reportagem direta. Você descia da viatura da emissora. Estamos chegando aqui na polícia, onde foi um preso e tal, narrando. Informações. Narrando o que estava acontecendo. Né? Não é diferente de você pegar, fazer imagens, aí você pegar as informações e fazer o texto. Era tudo diretão. Entendi. E aí, fica à vontade. O Aqui Agora começa em que ano em Cáceres? 2000 acho que em 2001. 2001. Você começa a apresentar o Aqui Agora? Não, 2000... acho que foi um pouquinho antes, Não, né? foi um pouquinho antes. O Aqui 99. Agora acho que começou em 99. Aí eu começo a apresentar o Aqui Agora em 2001. Certo. Em 99, quem foi o primeiro apresentador, então? Se não foi você. Ildefonso Rosa. Do Aqui Agora já. Do Aqui Agora. Juliana Bressani, Ildefonso, depois Paulo Rocha e Juliana, e por último Wilson Neri. Aí em 2001 eu assumo a apresentação do programa. Por quê? Porque na época tinha na concorrência, TV Pantanal, um programa chamado Cadeia Neles, apresentado pelo radialista da Silva, que tinha acabado de ser eleito vereador mais votado de Cáceres. 2000. No ano de 2000. Certo. Então, daqui a pouquinho nós vamos falar dessa grande... O pessoal falava... Ficava numa disputa de audiência, você e da Silva. Foram por anos concorrentes, não teve isso? Sim, uns 4, 5 anos. 4, 5 anos. Antes disso, isso aqui eu preciso perguntar que um parceiro seu mandou essa pergunta, o Sidó, para você contar para nós como que Edmilson Campos se tornou café... Isso vai virar um vídeo curto. Como que Edmilson Campos se transformou no Café no Bully? Em 2001, quando eu começo a apresentar o Aqui Agora, eu estabeleci algumas parcerias em Cáceres. Um dos meus grandes parceiros, e é parceiro até hoje, é o Sidó. Ele tinha na época... Já fazia festa? Tinha uma casa noturna famosa em Cáceres chamada Canecão. Onde que era aqui? Onde é hoje a JN, ao lado do posto Tayamã, vizinha à TV dos Calvados. Era no ali. SBT. Ali era o Canecão. É o Canecão, era um bailão popular, lotava. Não tem Cuiabá. Ali lotava, era o ponto de encontro do cacerense, e eu tinha uma parceria com o Sidó. E aí ele me dizia o seguinte: Edmilson Campos é um nome muito ruim, difícil das pessoas decorarem, guardarem esse nome. Do outro lado, seu concorrente é da Silva. Ótima leitura dele. Todo mundo é da Silva. Ótima leitura dele. Aí eu falo, mas aí o que você me sugere? Eu soltar o meu nome? Aí estava no auge o programa do Ratinho, à noite no SBT Nacional. Aquela história, aqui tem café no Bully, aqui tem café no Bully. Ele fala, comece a se chamar de Café no Bully. Eu falei, beleza. Aí comecei, aqui agora, a apresentação Edmilson Campos, o Café no Bully. 6 meses, ninguém sabia quem era Edmilson Campos. Só conhecia o Café no Bully. Entendi.
E, inclusive, mandar um abraço pro Sidó aí e dizer pro Sidó... Sidó é meu parceiro de longas datas. E dizer pra ele que ele tá convidado a vir aqui no Canelas Podcast. Esse tem história. Sim, já chamei ele várias vezes pra vir. Esse tem história. Logo ele vem. E o senhor estava contando desse embate que você teve pela audiência com o Da Silva. O Da Silva já apresentava? Ele era apresentador do programa Cadeia Neles e depois se elegeu mais votado vereador em Cáceres em 2000, na eleição de 2000. E eu saí candidato na eleição de 2000, mas só que eu não era âncora. Eu tinha só uma participação, um comentário semanal. Você já era o Café no Bully, não? Não. Edmilson Campos. Só era só Edmilson Campos. Edmilson Campos. Só Edmilson Campos e tinha um comentário uma vez por semana. Ele ganhou a eleição, mais votado, eu perdi a eleição. Você lembra quantos votos ele teve? Acho que teve 1.400 e pouco, eu tive 350, uma coisa assim. Aí terminou a eleição, ele começou, patrolei a concorrência tal, e eu nem apresentador era. Aí depois o Rio Negro falou, vai para apresentação. O Ricardo e o Pedro. Mais o Ricardo, vai para apresentação. Eu fui para apresentação. Aí ele começou, vem, provocando. Quando assustou, já estava pau a pau a audiência. Aí ele apelou, Jacarezão. Por que Jacarezão? Não sei, acho que para tentar me denegrir, por causa que ele começou a andar na rua e viu que eu já tinha comido ele na audiência, aí ele começou a apelar para tentar desqualificar. Aí na eleição de 2004, ele lança mulher candidata a vereadora e eu saio candidato a vereador. Cardoso. Eu ganhei e a mulher dele perdeu. E ele concorre a prefeito e perde. E perde também. Ele te chamava de Jacarezão. E tinha algum apelido dele, não? Tinha, mas hoje ele é politicamente incorreto, que hoje dá até processo. Na época não dava. Né? Outros tempos. Outros tempos. Falando um pouco disso, antes da gente continuar a sua carreira e falar de política, o que você pensa disso, do politicamente correto? Dessas coisas, por exemplo? Eu penso que o mundo sempre evolui. E eu sou um exemplo disso. Eu, ao invés de ficar parado no tempo, e eu percebendo a evolução do tempo, eu fui fazer uma faculdade de ciências humanas para compreender o porquê das coisas. E fez a opção de fazer o curso de História, que é um curso extremamente político, que te ensina a ter uma leitura mais ampla da vida e compreender o porquê das coisas. Porque o mundo não é mais o mesmo. O aqui agora, do jeito que era feito no passado, ele não vive mais hoje, porque o mundo é outro. Hoje tem os direitos individuais, hoje as leis são mais rígidas. Hoje, se você pegar um aqui agora, lá de 2001 a 2008, colocar esse programa hoje... Não cabe. Ele não sobrevive ao segundo dia. Ele é retirado do ar. Porque o mundo é outro. Então você tem que mostrar a cara dos criminosos, tipo isso? Sim, mostrar a cara dos criminosos e por aí afora. Então, hoje, você tem que acompanhar as mudanças. Talvez seja por isso que o Da Silva, embora seja um excelente profissional, está fora. Porque ele não acompanhou a mudança. Ele parou no tempo. Mas, por exemplo, na época dos Trapalhões, Didi, Dedé... Exatamente, é um bom exemplo. Ele chamava o Mussum de macaco, por exemplo. É um bom exemplo. Tinha essa questão do racismo. Hoje não tem mais espaço para isso nunca. Os Trapalhões hoje não sobreviveria. Chamando uma pessoa negra de macaco, na época não tinha. Não sobreviveria. Isso você acha que é bom, uma evolução, no seu ponto de vista? É uma evolução. Entendi. É uma evolução. Só que naquela época você tem que compreender o ciclo do tempo. Claro. Eram outros tempos. Né? Então você considera isso uma evolução? Eu considero. Entendi. Você não acha que é um mimimi, como as pessoas Sempre há o mimimi. O exagero, às vezes, não pode falar mais nada. Sempre há o exagero. Mas a evolução sempre é bom. Entendi. Apesar do mimimi e dos exageros. Entendi. Você acha que precisava dar uma controlada mesmo nisso? Nesses estereótipos e tal? Eu penso. Senão fica difícil o convívio social. Certo. E a gente fazendo aí a sua linha do tempo, no ano 2000, o senhor disputou sua primeira eleição. Quem te convidou para... Como que Café... Esse vai virar um vídeo curto. Como o Café no Bully entrou na política? Hoje, quem trabalha em veículo de comunicação, pela exposição que o rádio, a televisão dá, para você ir para a política é um pulo. Os líderes partidários começam a lhe convidar.
filia no partido, você é um bom nome, você tem chances. E nessa eu fui. Mas foi os irmãos Henry? Não foi os irmãos Henry na época. Foram os pessoas ligadas a eles, mas não eles diretamente. E como que você reagiu? A primeira impressão sua? Eu já estava no meio, gostava, gostei do convite, foi me empolgando e saí candidato. Você gostou na primeira vez? De primeira, você recebeu o convite? Eu sempre fui político. Quem me acompanha na minha profissão sabe que o meu discurso ele é político, né? Hoje eu tenho uma equipe, o estudante de história, David Bento, é o meu repórter, e para que ele tenha outro olhar na reportagem, para não ficar só em mim, porque senão eu puxo só para o viés político. Por isso que ele, na reportagem, tem um papel fundamental, porque ele apresenta outros olhares que não o da política. Falando um pouco disso, como que você recebeu o convite, entra na política. Como que foi, pergunto isso para todo mundo que vem aqui da política, como é que foi a reação da família? Apoiou, teve resistência? Como que Não, foi? apoiou. Na época, as crianças todas pequenas, tinha pouca opinião. A mulher também sempre me apoiou em tudo. É uma parceira de vida, mais de 30 anos. Ela gosta de 33 anos. Não gosta, mas me apoia em todas as decisões. É uma parceiraça de vida, minha companheiraça de vida, 33 anos juntos. Você acha que era seu ponto de equilíbrio ali? Ponto Quando de você está equilíbrio. exagerando muito em alguma coisa, ela dá opinião? Casamento. Eu sou uma pessoa conservadora, Thomas. Eu acredito no matrimônio do casamento. Acredito na família como alicerce da vida, propósito de Deus. E a minha família, graças a Deus, bem alicerçada, tem uma parceira que me ajuda muito nas minhas decisões, me apoiando, que é a professora Valdirene, com quem eu sou casado há 33 anos. Certo. A primeira eleição, você disputou por qual partido? PSDB. PSDB. Sempre centro-direita, Thomas. Você era da chapa do Aloísio. Do Túlio, do perdão. Túlio Fontes. Do Túlio Fontes. Nós derrotamos o ex-prefeito Aloísio na convenção. Isso. Antes um pouquinho Ele foi disso... o primeiro prefeito que não pôde sair candidato à reeleição porque perdeu a convenção interna dentro do PSDB, que escolheu Túlio Fontes candidato a prefeito. Antes um pouquinho disso. Em 92, Pedro Henry reeleito vice-prefeito. Você já era amigo dele? Não, pelo microfone. Ele e Antônio Fontes. Ele e Antônio Essa eleição de 92, você participou ou não? Não. Apoiou? Não, apoiou. Você era neutro. Eu não tinha nem tamanho para participar. Entendi. Você era neutro. Não tinha tamanho, porque na época os figurões de Cáceres eram outros. Era Não, o sim. Ildefonso Rosa, Facchini. Não, sim, não de disputa, não de participar, mas assim, mas você apoiou alguém ou não? Não. Não. Em 96, que a Luiz Pedro ganhou. Henry. Pedro Henry. Já estava na Aí televisão já estava dele. com Pedro Henry. Pedro Henry. Certo. Aí o Aloysio derrota ele. Derrota. Derrota ele. Certo. Aí você estava falando no ano 2000, como é que foi essa experiência? Conta um pouquinho para nós, essa convenção do Aloysio. Só para o pessoal entender. 98, Fernando Henrique Cardoso aprova a emenda da reeleição, se reelege presidente pela primeira vez. Então, no ano 2000, quem estava como prefeito podia reeleger. Eu sempre tive essa curiosidade. Eu tenho uma vez que eu ver o Pedro e vou perguntar aqui. Por que o Aloysio não foi candidato à reeleição? Porque o PSDB preferiu Túlio Fontes ao invés dele. Apoiado pelo Pedro? Pelo Pedro. Entendi. E você... Por mim também, que eu era convencional. Eram poucos convencionais? 25. Esse Diego Guares que me contou essa história. Foi um voto de diferença, né? Um voto de diferença. Eu era convencional e, na época, achei melhor a candidatura do Túlio Fontes. O Guares que era PSDB? Guareschi, eu não lembro. Não era PSDB, não. Não, ele era convencional, era PSDB. O Guareschi, ele conta que nunca nas pré-convenções tem candidato a vice. Sempre tem candidato a prefeito. Ele fala que ele era o único vice, que ele saberia que ele seria o vice, não saberia de Túlio e de Aloysio. Entende? Mas o grupo, na época, preferiu o Túlio Fontes porque o Aloysio já tinha uma composição, já tinha seu grupo político. Que não era aliado dos Henry. Não é questão de ser aliado ou não aliado, porque o partido tinha 25 convencionais. E o prefeito que está no mandato, ele geralmente já tem o grupo dele. Ele era do PDT, que depois virou PSDB. Uhum. E o PSDB já existia. Junto com o Dante, PDT e PSDB, isso. E o PSDB já existia. Aí quando ele veio para o PSDB,
teve a divisão. Você entra com tantos convencionais, aqui os PSDBistas com tanto, o grupo do Pedro Henry com tanto. Quando vai dividir um partido, né? Sim, quando entra várias lideranças. Aí quando surgiu essa possibilidade de reeleição, nós entendemos, aí eu falo nós porque eu era convencional, que o melhor nome à época era do advogado Túlio Fontes, que acabou ganhando a convenção e se elegendo prefeito em 2000. E ele deve ter sido um dos prefeitos mais jovens de Cáceres, né? Não sei te dizer. Ele deve ter sido eleito muito jovem. Entendi. Vou convidar aqui também o ex-vice-prefeito Guareschi para vir aqui eles contar bem essas histórias de Cáceres. No ano 2000, você teve 330 votos. É mais ou menos isso. Em 2004, você ganha a eleição. 792 votos. Sim. Foi uma vitória... você atribui isso só à televisão ou a outra coisa que você fez de diferente? Só a televisão. Só a televisão? A televisão. Entendi. Sentia que ia ganhar essa eleição? Sentia. E a do 2000, sentia que não ia? Não tinha essa leitura. A primeira eleição que você disputa, você vai no oba-oba. Uhum. Você não sabe fazer uma leitura da concorrência, você não sabe analisar com mais clareza o cenário. Você acredita em sonho. Você vive uma utopia achando que os cobra-criadas disputam igualdade com você. Entendi. E você sabe que a eleição ela não é uma disputa justa. E em 2004 você... 90% de quem disputa vai ser escadinha. Você não vai ganhar a eleição, né? Ué. Em 2004... Aí em 2004 eu disputo e ganho a eleição com 792 votos. E aí por uma condenação de crime de imprensa criada no regime militar para calar a boca dos jornalistas que criticavam o regime militar, eu perdi 1 ano e 2 meses do meu primeiro mandato. Entendi. E aí eu volto a me reeleger em 2012, aumentando a minha votação para 867 votos. Então você estava em posse em 2005. 2005. 2005 você estava em posse. Você continuou ou saiu da televisão? Saí da televisão. Por quê? Porque o Ricardo Henry se elege prefeito. Você se elege junto com o Ricardo. Vocês derrotam o Túlio. Junto com o Ricardo. E aí não seria razoável a televisão dele ter um programa na linha do Aqui Agora, denunciando, apontando os erros, as mazelas, os bairros abandonados. E eu não aceitei voltar para a televisão para fazer outro tipo de jornalismo. Um jornalismo mais tranquilo. Não é seu perfil, né? Não é meu perfil, preferi não voltar. Entendi. E... 2004 você tem 2 anos e 8 meses de mandato, então. Sim. 2 anos e 8 meses. Por uma condenação de crime de imprensa que logo após o STF declarou inconstitucional. Por isso que você não ficou inelegível. Por isso que eu não fiquei inelegível. Eu vou fazer a mesma pergunta que o Roger e a Kelly fizeram para você, porque essa pergunta foi muito interessante. Inclusive, mandar um abraço para meus colegas aí de podcast, a Kelly e o Roger. Você fala de poder da caneta. O que o Café no Bully fez com o poder da caneta no primeiro mandato? Olha, o primeiro mandato, eu fui líder do prefeito Ricardo Henry, na minha opinião, o melhor prefeito que Cáceres já teve. Pelo fato de ter, à época, o apoio do ex-deputado federal Pedro Henry, que tinha uma força muito grande junto ao governo federal, do então presidente Fernando Henrique Cardoso, que eu acho que foi o melhor presidente do Brasil. Injustiçado, porque o próprio PSDB não fez questão de defender o seu legado. Né? Se hoje todos nós temos um celular, graças ao governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, pelas privatizações, acesso à internet por aí afora. Acho que foi o melhor presidente da história, mas permitiram que se destruíssem o seu legado. Então, por todo esse apoio, eu penso que o Ricardo Henry foi o melhor prefeito que nós tivemos, com várias obras importantes. E eu, na liderança do prefeito Ricardo Henry... Você foi líder o tempo todo, desde o primeiro dia? Sempre. Sempre foi você? Então, a minha participação naquele primeiro mandato, no período que fiquei no mandato, 2 anos e 8 meses, foi de auxiliá-lo a viabilizar a consolidação e a concretização dos grandes projetos estruturais da nossa cidade. Entendi. E a lei da fila que você fez, foi no primeiro ou no segundo mandato? Já no segundo mandato foi um mandato mais personalista, vamos dizer assim.
eu implantei a lei das filas em Cáceres. Ah, mas isso não é grande coisa. À época, vocês que são mais jovens... Hoje tudo resolve aqui. Mas à época, o banco não tinha cadeira para você sentar, a lotérica não tinha cadeira para você sentar, não tinha senha, você ficava na rua esperando a hora de ser atendido. Hoje, graças à lei das filas, nós temos 2 agências da Caixa Econômica Federal. À época, só tinha 2 lotéricas em Cáceres, hoje tem pelo menos 5. Resolveu? Não resolveu, mas já ajudou muito. Acabei com o voto secreto na Câmara Municipal. Você chegava à Câmara para assistir uma sessão, aí tinha as votações. Quem estava assistindo a sessão não sabia como votou o vereador João ou o vereador Sebastião, porque o voto era secreto. Hoje não. O presidente chama, vereador José, como vota? Aí ele tem que se manifestar, porque o voto é aberto. E isso é uma lei que eu aprovei. Reduzir o recesso parlamentar na Câmara de Vereadores de Cáceres. Quando cheguei à Câmara, vereadores tinham 3 meses de recesso parlamentar. Reduzir para 30 dias. Também numa briga com a Rede Semate, hoje Energisa, eu cheguei a um entendimento, na época com o Conselho Municipal do Consumidor e com o Conselho Estadual do Consumidor, porque não foi possível criar uma lei nesse sentido, porque é de competência de legislações federais, mas eu consegui proibir o corte de energia elétrica em Cáceres sexta-feira e véspera de feriado. Por que isso, Café? Porque o trabalhador, ele recebe o seu salário na sexta-feira. Aí ele corre para pagar a conta de energia elétrica que está cortada. A Rede Semate não religa sábado e domingo. Aí ele fica no prejuízo. Ele perde a carne, o alimento que está na geladeira. Não é algo injusto? E nunca ninguém tinha pensado nisso? Nunca ninguém tinha pensado nisso, porque você precisa ter alguém que entenda do sofrimento para criar leis que beneficiem a população. Esse dia eu estava na feira, o cara falou, eu vou votar nesse cidadão. Ele é rico, milionário, e vai defender a construção de casas populares para nós pobres. Tio, ele é milionário, nunca soube o que é pagar aluguel, vai defender a construção de casas populares? Outro disse, eu vou votar nesse Café no Bule, porque está há 4 anos como vereador e não troca de carro. Com o salarião que ele ganha, não compra um carro melhor para carregar a sua família, vai pensar em você. Mas muitas pessoas defendem essa tese falando que o vereador é humilde, esse vereador no caso. Você não vê assim? Com um salarião desse, não compra um carro bom para carregar a família? Onde que ele enfia o dinheiro dele? Entendi. E aí esse cidadão que não dá um conforto para sua família vai pensar em você? Ei, tio. Entendi. Esses projetos que você falou que foram todos muito bons, foi tudo provado unanimidade ou teve alguma discussão? Tudo por unanimidade, porque eu sou bom de fala. Eu sou bom no microfone para convencer as pessoas. Além das filas... Se você ficar aqui mais 1 hora comigo, eu convenço você, Thomas. Além das filas, foi para o quê? Para multar o banco? Pode ter vontade. Multar o banco em respeito ao cliente, Só podia ficar 20 minutos na fila, algo assim? Só 20 minutos hoje na fila. Hoje ainda vale? Vale. É mesmo que hoje mudou o cenário, como você falou, a tecnologia, hoje tem outras opções. Mas antes... A pessoa ficava 1 hora na fila. 1 hora é pouco, menino Thomas. Em dia de pagamento ficava 2, 3 horas na fila, principalmente do Banco do Brasil. Mas essa lei, quando foi aprovada, mudou a realidade da época? Começou aos poucos, só que eu recebi represália. O Banco do Brasil oferecia linha de crédito para todos os vereadores comprar carro, menos para o Café no Bule. Ah, financiamento, você está dizendo? Para mim não ofereciam. Entendi. Mas melhorou a vida do povo isso, claro. Isso é o que importa. Certo. Essa coisa da Semate, você proibiu de cortar a luz na sexta... E véspera de feriado. E véspera de feriado. Para corte, por exemplo, na segunda, na terça possa religar, tipo isso. Porque se cortar sexta-feira, não religa sábado e domingo, a não ser que você pague uma taxa de urgência. O cara já está na dificuldade de pagar a conta de luz de 100, 200 reais. Vai pagar mais 30, 40 para religação urgente? Então, se eu perguntasse as coisas mais relevantes que o vereador Café fez, foi lei da fila, a da Energisa, a farmácia popular... O que era? Não tinha farmácia popular em Cáceres? Não tinha farmácia popular em Cáceres. Mas você descobriu que tinha isso em outro lugar? Como é que foi? Pesquisando na internet, descobri que o governo Lula, à época, estava implantando no Brasil as farmácias populares. Foi ali perto da Unimed, né?
perto da Unimed, na Coronel José Dulce ali. Isso. Para oferecer remédios com até maioria de graça, e em alguns casos com até 90% de desconto. Consegui isso, e à época, Thomas, só 2 cidades de Mato Grosso foram contempladas, Cáceres e Sinop. Entendi. Tudo isso no segundo mandato. No segundo mandato. Certo. Não, essa da farmácia foi no primeiro mandato. Lei da fila, Energisa, farmácia popular, o que mais? Voto secreto, redução do recesso parlamentar. Para você, o voto tem que ser sempre aberto. Sempre aberto. Sempre aberto. Você não acha... Uma vez eu vi isso... Thomas, vou falar uma coisa para você. Você já teve uma experiência na Câmara. Quando estão todos quietinhos, não é o povo que está se dando bem. Por isso que precisa de um bocudo, de um encrenqueiro nos parlamentos. Você não acha? Concordo. Tem que ter o contraponto sempre. Porque teve uma época, quando eu perdi a eleição, eu era oposição ao prefeito França. Ele falava, não precisa do café no bule na Câmara, é muito encrenqueiro, é bocudo, só sabe fazer confusão. O povo caiu na conversa dele e me mandaram embora. Hoje não tem nenhum bocudo, nenhum encrenqueiro, a população só se ferra. Criaram, junto com a conta d'água, a taxa do lixo, para a população pagar água mais cara. Vou te contar uma história aqui rapidinho. O IPTU só cresce igual foguete, só para cima não tem ré. Se tivesse um encrenqueiro, um bocudo na Câmara, as coisas não seriam aprovadas nessa facilidade, com todo mundo quietinho. Quando todos estão quietos na política, o povo está se dando mal. Isso vai virar um vídeo curto. Então, quando todos estão quietos na política, o povo está se dando mal. Entendi. Por isso que não quer encrenqueiro bocudo no parlamento. Você vai virar um vídeo curto. Senão ele atrapalha. Aí o pessoal vai ficar quieto, deixa disso. Deixa eu te contar uma história interessante. Uma vez o Jô Soares, ele foi receber um prêmio, um troféu imprensa. Aí ele recebeu o prêmio e eram, por exemplo, 10 jornalistas. Ele teve voto de 9 jornalistas. Lembrei agora dessa história. Aí ele agradeceu os 9 e falou, eu agradeço especialmente fulano de tal, era o que não tinha votado nele. Aí ele falou isso. Falou assim, toda unanimidade é perigosa. É burra. Então sempre é bom de ficar atento. Eu sigo ao pé da letra o ensinamento de Santo Agostinho. Prefiro os que me criticam porque me corrigem, aos que me bajulam porque me corrompem. E falando Isso é comum na política. O político vê eu na televisão fazendo críticas, ele acha que eu sou contra ele. Não. Muitas vezes você que está fazendo uma crítica, você está corrigindo. Ao invés do baba-ovo, que só elogia, que está corrompendo, está prejudicando. Prejudicando inclusive a cidade, né? Exatamente, principalmente a cidade e aqueles que mais precisam da política pública. Para a eleição de Senado Federal e de Câmara dos Deputados, para o presidente, lá o voto é secreto. No Senado e na Câmara, o voto é secreto. Aqui em Cáceres você fez ser aberto. Sim. Aí um senador lá numa discussão, porque alguns senadores em 2018, quando o Bolsonaro ganhou, estavam querendo abrir o voto. Eles declaravam os votos. Aí um senador, acho que foi da Bahia, Jacques Wagner, falou... Não foi o Ciro Nogueira, se não me engano, que ele ainda era do Lula, Ciro Nogueira, do Piauí. Ele falou assim... Gente, isso lá no interior do Brasil é complicado abrir o voto, porque você recebe muita pressão, tudo mais, então vamos manter o voto fechado. O que você pensa disso? Sou contra... Em Cáceres e em São Paulo, a política é igual. O cara que quer votar quieto, secreto, escondido, é porque ele está levando vantagem do chefe do executivo para votar no candidato do chefe do executivo. Entendi. Então, para o senhor, a voto vai ser sempre aberto? Sempre aberto. Por que secreto? O prefeito chega e fala, Thomas, você é vereador, você vai votar no vereador José para presidente da Câmara e eu te arrumo 2 empregos. Aí eu sei que secreto, você vota escondidinho. Aceita o cargo, Thomas, mas fala publicamente. Estou votando para o candidato prefeito. É isso que você falou no outro podcast, né? Você sempre vai ter um que vai votar contra, né? Sim. Se o voto fosse secreto. Sim. O problema é que o legislativo, para que serve o legislativo no Brasil? Para criar leis municipais, no caso do vereador, leis estaduais, no caso do deputado estadual, leis federais, no caso dos deputados federais, e fiscalizar o executivo em defesa da população. Via de regra, o que acontece? O executivo faz a cooptação de apoio pela governabilidade
na maioria das vezes, em troca de cargos. Aí o executivo, de forma equivocada, não cumpre o seu papel, que é o de fiscalizar em defesa da população. Por isso que a população ela se sente má representada, por causa dessas articulações e acordos políticos. Mas você acha o seguinte, em 2004 você ganhou a eleição com a televisão, sendo base de Ricardo e tudo mais. Você perde uma parte do mandato. Você chega a terminar o mandato em 2008, você volta? Não. Eu perdi, retornei, aí o meu suplente entrou contra eu, causou uma confusão danada, eu caí de novo, e aí não deu tempo para me recuperá-lo. Certo. 2008, eleição que Ricardo Henry se reelege e o Túlio Fontes ganha a eleição por uma via judicial caçando o Ricardo. Essa eleição você perdeu por qual é a sua avaliação? Você é um cara inteligente, ainda mais depois que você fez na faculdade de História. O que deu errado em 2008? Falta da televisão. Estava fora da televisão. Nunca perdi eleição enquanto apresentador de televisão em Cáceres. Você acha que não te prejudicou o fato de você perder o mandato? Não. Foi mais a televisão o problema? Foi a televisão. Tanto é que em 2012 eu volto a me eleger com uma votação maior em relação a 2004. 2009 você já volta para a televisão? 2009 volto para a televisão. Você viu que... Você percebe, vamos dizer assim... Thomas, deixa eu explicar. Eu tenho 55 anos de idade, estou maduro o suficiente para saber reconhecer meus erros e acertos, principalmente os erros. Você é a televisão, é isso? Foi um equívoco da minha parte deixar a televisão. Eu deixei a televisão porque eu quis me dedicar ao exercício da vereança. No meu segundo mandato, eu fui tesoureiro da Câmara, que é ordenador de despesas. Só para a gente se situar. No primeiro mandato, eu fui líder do prefeito, que ocupa muito seu tempo. Certo, só para a gente se situar aqui, só para a gente situar, pessoal. Estamos aqui no primeiro mandato de Francis Mares, né? Sim. 2013. Sim, pode falar. Eu estou falando do meu exercício de vereador. Né? No primeiro mandato, eu me dediquei porque eu era líder do prefeito na Câmara. Líder do governo, Ricardo Henry. No segundo mandato, eu fui tesoureiro da Câmara, ordenador de despesas. Eu fui primeiro secretário da Câmara e fui relator da CCJ, a comissão mais importante da Câmara Municipal de Cáceres. Então, na minha avaliação, eu falei, eu vou afastar da minha profissão e me dedicar 100% ao exercício da vereança. Foi um equívoco, foi um erro. Por quê? Porque eu poderia muito bem conciliar o exercício da vereança e a televisão. Como vários fazem, Raso Russomano em São Paulo. Todos fazem, mas eu sou maduro o suficiente para admitir que eu errei. Foi um equívoco que eu não voltarei a cometer, porque dá perfeitamente para conciliar o exercício da vereança e o papel que eu desenvolvo em Cáceres há mais de 20 anos, que é o de apresentador de televisão. E a pessoa que assiste você... Paguei caro com esse erro, com essa avaliação equivocada que eu tomei, perdendo eleições seguidas pela ausência minha na televisão. Certo. E você que está nos assistindo, por exemplo, o seu programa, ele é uma linha popular. Você nunca vai poder ganhar uma eleição e ser líder do governo para continuar na TV, né? Não. É muito difícil isso para você. Nem eu tenho perfil de líder de governo. Foi um sacrifício danado e só foi possível ser líder do prefeito Ricardo Henry à época, do seu governo, pela minha proximidade com ele. Trabalhava na empresa dele, já tinha uma amizade pessoal que aí facilitava. Você conhecer as pessoas facilita você ajudá-lo, você assessorá-lo. Então, em 2004, você ganha a eleição de 2004 contra o Túlio Fontes, que era o governo. Sim. Certo? Em 2012, você ganha a eleição apoiando Leonardo ou Francis? Leonardo. O Túlio apoiou o Francis, então também você ganhou na oposição. Sim. Certo? 2016, eu me lembro bem. Você termina seus 4 anos de mandato e você disputa a eleição fora da televisão, como o senhor está relatando. E eu lembro bem disso. Eu até pensei assim comigo. Nós tivemos em 2014 o Dr. Leonardo com 28 mil votos em Cáceres. Nem o deputado Pedro Henry teve essa votação dele. Foi um fenômeno em Cáceres. E você era, em 2016, o vereador do Dr. Leonardo na propaganda.
O que deu errado ali? A traição. Da parte de quem? Dele? Sim. Mas se você confia num líder político, deixa o seu partido, filia no partido político dele, acreditando no projeto que ele estava lhe apresentando, aí ele te solta na banguela e você quebra a cara, ninguém está preparado para uma traição, Thomas. Entendi. E então você colocava esse nome, vereador Dr. Leonardo, mas ele não retribuiu esse apoio. Foi isso que aconteceu. Eu sou leal. Sempre fui leal na vida. E acreditei que a recíproca seria verdadeira. Mas são águas passadas. Porque o castigo veio a cavalo. Cavalo marimbondo? A cavalo marimbondo. De 28 mil votos, ele está onde hoje? Entendi. Mas agora, sem mandato, estou pronto a apoiá-lo. Mas você acha que ele volta para a política? Se voltar, acho que todos têm condições de voltar à política. Tem que fazer uma reflexão. Onde ele errou de cair de 28 mil votos para 13, depois para 9. Tem que fazer uma avaliação, né? Acho que a derrota nos ensina. Entendi. A vitória não ensina ninguém. A derrota nos ensina. Entendi. Então, em 2016, você errou. Hoje nós estamos no mesmo partido político. Não tenho problema nenhum em apoiá-lo. Porque ele já sentiu a dor da derrota que eu senti. Agora, vida que segue. Entendi. Mas você fala, então, que você acha que Pedro Henry ou Leonardo, quem foi o melhor deputado federal para Cáceres? Não tem nem o que discutir. Você vai virar Pedro Henry. Curto. Pedro Henry foi o melhor deputado federal da história de Cáceres. Entendi. Existe Cáceres antes e depois dos 5 mandatos do deputado federal Pedro Henry. Entendi. E vamos falar sobre isso. 2016, a história está se repetindo agora. Vamos ver como é que vai ser o desfecho. O senhor tinha um pré-candidato a prefeito, que era o Sérgio Arruda, afiliado do Dr. Leonardo. E agora também estão construindo ele. O James Cabral já contou essa história, o Rafael Costa contou essa história. Você pode contar, o Leonardo também contou a versão dele. Você pode contar para nós o que aconteceu naquele contexto que vocês não lançaram o Sérgio Arruda e apoiaram o Francis? Olha, eu penso que o doutor Leonardo, para facilitar a sua reeleição, preferiu um acordo com o ex-prefeito Francis. Entendi. E foi um equívoco dele, ele caiu de 28 mil votos para 13. Você acha que ele, então... devia ter bancado a Sérgio. Candidatura do Sérgio Arruda, que a história política dele, a meu ver, seria bem diferente. Entendi. Você acha que... Do Leonardo você está falando? Do Leonardo, obviamente. Entendi. O doutor Sérgio, você acha que ele sentiu que o Leonardo não ia bancar ele? Não posso falar por ele. Entendi. Não sei o que ele pensou. Entendi. E aí, fazendo essa contextualização, aí que entra também a sua história. Porque o senhor foi 4 anos, eu acho muito interessante falar isso, você foi 4 anos oposição ao Francis. Sim. Certo? E o Leonardo dava a palavra que vocês não iam com o Francis, né? Sim. E aí coligou, e como que você pedia voto na rua? Você consegue explicar a traição, Thomas? Não, perfeito, mas então você não conseguiu. Não, você consegue explicar a traição? Não, ninguém consegue. Eu também não consigo, ué. Mas então você fez campanha de um jeito totalmente... Não tinha jeito de você fazer campanha, né? Mas a traição é inexplicável, menino Thomas. O povo devia falar assim, mas você não estava batendo no cara 4 anos? A traição é traição, como você explica? Entendi. Eu gostei muito de uma fala sua no podcast da Kelly e do Roger sobre essa situação. Se você voltasse para a política, você seria contra novamente o FIP pago, privado? Sempre. Tem que ser gratuito, na sua opinião. O FIP, que é o Festival de Pesca Esportiva de Cáceres, é patrimônio de todos nós cacerenses, independente de quem esteja prefeito de Cáceres. É do povo, é de graça, porque é nosso. Entendi. Você sempre vai ser contra pagar? Sempre. Entendi. Festa popular é festa popular. É a alegria de nós cacerenses. Você teve a oportunidade de falar isso para o Francis um dia? Tive. Uma discussão? Quando eu era vereador, ele quis privatizar, eu cheguei nele e falei, prefeito, vamos deixar de graça, prefeito. Ele disse, café? Ele sempre me chama de café. Quem quer assistir Luan Santana de graça, que assista na televisão. Ele está errado? Não está. O mundo que ele vive, o mundo que ele vive é outro. É um mundo de quem tem dinheiro para pagar o show. Ele não sabe, ou não sabia, aquela época, compreender a dificuldade do dia a dia do trabalhador brasileiro. Entendi. Aí, para ele sempre vai preferir que pague. Porque é o mundo dele. O mundo dele, não, claro, visão de mundo. É da onde ele vive. Certo.
Vamos lá. Pessoal, vamos falar sobre algumas pautas polêmicas suas. Antes disso, só para a gente fechar essa pauta das suas eleições que você disputou. 2016, você não se reelege. 2016, quando você não se reelege, você está dizendo aqui durante todo o nosso papo que o que é a força do Café no Bule é a televisão. Sim, né? Aí depois dessas... 2016 você não tinha esse feeling? Dessas eleições, Thomas, até para a gente não ficar muito repetitivo nesse assunto, eu fui fazer uma faculdade, fiz faculdade de História, e aí me formei, e aí eu decido voltar à televisão. Aí eu falei, não vou voltar para o SBT. É muito a minha cara o SBT nesse jornalismo mais investigativo, mais popular, mais de cobrança. Vou voltar para a Band, a TV Vitória Régia. E lá fiquei um ano. Um ambiente maravilhoso. Um abraço para a dona Sônia, seu Everaldo, ao Danilo, um grande profissional, ao Daniel. Fiquei um ano na Band. Lá eu implantei o programa Olho Vivo na Cidade. E aí o programa... Aí muitos falavam, o Café no Bule está queimado, o Café no Bule não é mais o mesmo, está muito desgastado. A verdade é que em um ano eu já conquistei a audiência da televisão em Cáceres. Aí o grupo da TV dos Calvados me convida para retornar para o SBT. Nós estamos com um projeto para recuperar a audiência do SBT de Cáceres, lembrando os tempos do Aqui Agora. Nós somos todos profissionais. Horrível! Não existia audiência, Thomas. Tá de brincadeira, Thomas? Entendi. Não existia. Aí eu voltei para o SBT com o programa Olho Vivo na Cidade. Peguei o SBT com 2.000 e poucos seguidores no Facebook, hoje eu tenho quase 21 mil. Em 2 anos no comando, 2 anos eleitos pelo voto popular, melhor programa de televisão, melhor apresentador e o melhor repórter. Nesse último ano, meu repórter David Bento. Barba, cabelo e bigode. Recuperei a audiência. Aí as pessoas falam, mas por que você saiu da Band e voltou para o SBT? Jogo do mercado, Thomas. Jogo do mercado. Todos nós profissionais vamos para aquela oportunidade que nos apresentem mais oportunidades de colocarmos em prática um projeto. O SBT, até pela minha... E não foi nem pelo fato de eu ser amigo do Pedro e do Ricardo, foi pela questão empresarial, resultado. E ali no SBT, eu tenho uma liberdade de pauta. Ali as coisas funcionam do meu jeito, com toda a liberdade. E ali eu pude colocar em prática aquilo que eu penso, do jeito que eu penso, e hoje o Olho Vivo na Cidade é campeão de audiência na hora do almoço em Cáceres, e a página da televisão no Facebook, a mais visitada no Facebook de toda a região oeste de Mato Grosso. Eu estou mexendo aqui no celular, Café, porque eu ia te fazer uma pergunta sobre isso. Tem muita gente no grupo de WhatsApp que fica alfinetando o senhor. E por que você não responde essas pessoas? Eu participo de quase 40 grupos de WhatsApp. Ali eu divulgo as reportagens do programa que eu apresento, alguns vídeos curtos. Mas é sempre alfinetado, você vê os alfinetados. Alguns ou outros, uns 5, 6 no máximo, me alfinetam. Mas, Thomas, eu tenho 55 anos de idade. Já passei da idade de bater boca com imbecil. Tá esclarecido. Perguntaram para o senhor aqui, de onde surgiu a ideia do cavalo marimbondo? De onde surgiu essa ideia? Na época, meu companheiro João Arruda, o pau do Novateiro, lá em 2009, falou, Café no Bule, nós somos pantaneiro, por que o senhor não faz reportagem para mostrar as ruas intransitáveis da cidade? Montado a cavalo. De preferência um cavalo chamado marimbondo, que aferroa as autoridades. Que tem o poder na caneta. Aí eu atendi a sugestão, fiz um. Antes, eu só fiz 2 participações do cavalo marimbondo. Virou essa coisa grandiosa. Só com 2 participações. Durante todo Aqui Agora, só 2 participações. Uma na EMPA e uma na Rua da Membeca, na época toda alagada. E virou essa coisa grandiosa. Aí eu voltei com o cavalo marimbondo agora, nessa versão do Olho Vivo na Cidade,
e é um dos programas mais vistos ao lado do Sextou, por exemplo. Entendi. Você quer mandar um recado pro pessoal do WhatsApp que fala que você é o demagogo, algo assim? Volto a te dizer, tenho 55 anos de idade, já não tenho mais paciência para bater boca com imbecis. Tá certo. Vamos agora entrar nas pautas polêmicas, que muita gente fez bastante pergunta. Só antes da gente entrar nas pautas polêmicas, como é que o senhor deu um recado muito importante lá no podcast dos colegas Paula e Roger, que a Kelly perguntou assim pro senhor: Café no Bully, o povo brasileiro tem que aprender a votar? Tem. E como que, eu vou falar igual a Kelly, como que tem que aprender a votar o povo? Você pergunta, e eu respondo para você. Hoje o processo eleitoral, ele é basicamente econômico. Candidatos com muito dinheiro, ele tem uma viabilidade maior da eleição. Isso é um fato. É um fato. Agora, é possível ganhar eleição sem dinheiro, Café no Bully? É possível? É possível. Eu sou um exemplo disso. Ganhei 2 eleições em Cáceres. 2004 com 792 votos. 2012 com 867 votos. Sem um centavo. Só com o dinheiro, através do santinho, adesivo, que o partido dá. Sem dinheiro. Então é possível ganhar sem dinheiro. Agora a população tem que aprender a votar, tio. Nessa época aparece cada assombração que você não sabe o apito que toca, fazendo um barulho danado. Aí a população entra nessa conversa fiada, embarca nessa canoa furada e quebra a cara com 4 anos de abandono e sofrimento. Por quê? Porque votou numa assombração dessas que aparece só em época de eleição. E principalmente com muita estrutura, acompanhada das chamadas lideranças, que eu chamo de lideronças. O que é uma liderança? Lideronças são essas lideranças que se dizem, eu tenho 30 votos, eu tenho 40 votos, quero apoiar você, tal, faz um salário. Aí muitos com o dinheiro contratam essas lideranças, começam a andar, visitar as pessoas, estou apoiando estou apoiando aquele, este aqui é um bom candidato, este aqui é um bom político, tentando chavecar, conquistar o voto da população na conversa fiada, enquanto ele enche o bolso de dinheiro porque está sendo pago para trabalhar para este ou para aquele candidato. Depois passa a eleição, ele some, desaparece. Então o povo tem que começar a ser exigente, criterioso na hora da sua escolha, para não embarcar nessas canoas furadas, que são essas assombrações que só aparecem em vésperas da eleição. Certo. Se não mudar o jeitão de votar, vai continuar daí para pior. E como que você vê, por exemplo, essa situação que você estava falando? Uma pessoa de um bairro carente, que você já viu, falou que vai votar num grande fazendeiro, num grande empresário. Você acha que é um equívoco dessa pessoa? Um grande equívoco. Um grande fazendeiro sabe cuidar de boi, não de pessoas. Mas você acha que o fazendeiro tem todo o direito de ter um representante lá, os fazendeiros? Todo o direito, Isso é democracia. A democracia é fantástica por conta disso. Não existe um regime do governo no planeta que seja melhor do que a democracia, onde o povo, através do voto, elege os seus representantes no legislativo e os seus governantes nos executivos municipais, estaduais e federais. Sempre o povo escolhendo bem, mais ou menos, ou mal, mas sempre o povo tendo a oportunidade de eleger o seu representante. Agora, não venha com essa conversa de que um milionário, um fazendeirão, vai cuidar de povo, com raras exceções. Muitos cuidam bem do gado que tem no pasto, não de povo, de gente. E você acha, Café no Bully, então você tem que votar, na sua opinião, é isso, em quem você se identifica naquela pessoa? Sim, principalmente no legislativo. O legislativo é diferente do executivo. O executivo você tem que votar numa pessoa que seja aglutinadora, que seja pacificadora, que seja conciliadora, porque ela vai governar a cidade, o estado e o país para aqueles que gostam e para aqueles que não gostam dele. Então não pode ser um encrenqueiro, um bocudo, tem que ser alguém aglutinador, pacificador. Agora, no legislativo, você tem que eleger aquele que representa
a sua camada da sociedade, entendeu? Então a gente não vai ver. O fazendeiro tem que ter um representante no legislativo? Tem que ter. Mas um sem-teto tem que ter também. Mulher, homossexuais, a mulher tem que professora. ter, o homossexual, o professor. E a população que precisa, e também no legislativo, eu já fui vereador 2 mandatos. No legislativo, em Cáceres, hoje são 15 vereadores. Também tem que ser alguém que seja bom para falar, bem articulado. Porque são 15 vereadores. É igual criança. Quem grita mais, quem chora mais, é o que tem a mamadeira. Se você vê com um cara, ele é bom, tal. Mas é tímido. Mas é tímido, não usa a palavra, é parlamentar, de falar. Isso é o legislativo. Aí você elege um cara que é um bom companheiro de trabalho, é um bom profissional, mas não sabe falar, é tímido, é introspectivo. Aí não vira nada, né? Aí não vira nada. Ele não consegue, convencer durante 4 anos, convencer ninguém. Porque você tem que ser bom de fala para convencer o outro vereador a aprovar e apoiar aquilo que você está defendendo. Se não for no gogó, não convence. Nisso você se considera muito bom? Sou bom. Entendi. Nisso que o senhor faz. Com o microfone na mão, sou bom. Certo. Vamos lá para pautas polêmicas, que muita gente mandou pergunta aqui. É o seguinte. Café, sobre visão de mundo. Você é um político mais de esquerda ou mais à direita? Centro-direita. Sempre disputei a eleição e filiei em partidos centro-direita. Hoje sou filiado ao Republicanos do governador de São Paulo, Tarcísio. Certo. Então as perguntas de sempre que eu faço para todos os pré-candidatos que vêm aqui. Eu ainda não sou pré-candidato. Mas se o senhor vier disputar... Ainda temos alguns dias para analisar melhor o cenário, ouvir os amigos e principalmente a família. Certo, nós vamos falar sobre isso. Então eu posso intuir que o senhor votou no Bolsonaro. Votei no Bolsonaro. Votaria de novo? Votaria de novo. Se for o único candidato da direita, hoje está inelegível. Votaria no candidato da direita. Entendi. E vendo do retrospecto para cá, você nunca votou no PT? Nunca. Nunca? Desde 89, tudo? Nunca. Nunca. Mas sou daqueles que não é radical. Não é extremista. Sempre torci para que fizesse um bom governo, porque um bom governo representa uma melhor qualidade de vida para a população. Entendi. Eu acho que a eleição e a discussão da eleição acaba no dia do voto. Abriu as urnas, ganhou José, vamos torcer para o José. Ganhou Antônio, vamos torcer para o Antônio. Porque essa polarização, ela é nefasta, é horrível, principalmente para a população mais carente, que é quem precisa das políticas públicas. Certo. A briga na política só interessa para o político. O povo... Para ter voto, para ter like. Para ter voto. Like. Só voto. Curtida. Ou você consolidar uma camada de eleitores. Para reeleger para sempre. Para reeleger para sempre. A população, na briga de políticos, ela perde. Não ganha nada com a briga. Só o político ganha. Mandaram uma pergunta para o senhor sobre o seguinte, mandaram hoje. O senhor, como um cara mais moderado depois da sua faculdade, o que você pensa sobre o que aconteceu 8 de janeiro lá em Brasília? Eu acho que aconteceu uma grande anarquia. É o que eu penso. Entendi, mas não foi tentativa de golpe para o senhor? Golpe sem forças armadas? Na funda? O que é funda? Explica pro pessoal. Um estilingue, menino Thomas. Você não é cacerense? Você nunca... Eu conheço por estilingue. Estilingue, é funda. Aqui para nós é funda. Então você acha que não foi tentativa de golpe? Na minha avaliação, acho que não. Entendi. Mas aí construíram uma narrativa. Eu sou formado em História, você fez pelo menos um ano de História. Você sabe que as narrativas são construídas. Mas o senhor é um cara moderado. O senhor falou que você não é radical. O senhor acredita, por exemplo, na urna eletrônica? Acredito. Tranquilamente. Acredito na urna eletrônica quando ganhei e quando eu perdi a eleição. Exatamente. Não posso acreditar só na urna eletrônica quando eu ganho. Exatamente. Senão seria um contrassenso. Senão você não acredita na urna, acredita em si mesmo, né? Sim. E o presidente Bolsonaro, na Réveillon de 22, ele viajou para os Estados Unidos. Não passou a faixa para o presidente Lula. Quebrou uma tradição da democracia. O que o senhor achou disso? É uma decisão pessoal dele. Cada um de nós tem uma decisão na vida. Não posso julgar e comentar sobre uma decisão pessoal dele. Certo. O senhor se incomoda
de ser chamado de populista? Não. Populista é alguém que grita em defesa da população? Então você é populista. Eu sou populista. Populista é alguém que está há mais de 20 anos colocando a boca no trombone, cobrando, gritando, cutucando, apertando em defesa da população que é esquecida, abandonada? Eu sou populista, sem problema nenhum. Certo. O que você pensa de pautas como você tem 2 filhos que já são adultos e logo vai ser avô, provavelmente. Ambos advogados. Ambos advogados. O que você pensa, por exemplo, de pautas como o que você pensa sobre porte e posse de armamento? Você acha que a população tem que se armar ou não? Sou a favor da posse de arma, porque está acontecendo uma guerra desigual no país. Só a bandidagem está armada. Você não pode ter o direito de ter a posse de uma arma de fogo para dentro da sua casa defender a sua família, para dentro da sua propriedade rural defender a sua propriedade e a sua família. Você é contra o porte, então, andar na rua? O porte eu tenho resistência, agora a posse eu sou a favor. Entendi. Um bandido entra na sua casa, Thomas, sabe que você não tem arma e ele está armado. A polícia todo dia prende gente com arma de fogo, elementos que insistem em andar às margens da lei, e a população de bem desarmada. Se esses malandros souberem que você tem uma arma de fogo em casa, ele não entra dentro da sua casa. Entendi. Ou entra? Não, eu acho que não entra. É ladrão, não é louco. Entendi. Então você acha que, por exemplo, isso ajudaria a melhorar a segurança pública? Eu acho. Ou pelo menos você ter condições de defender a sua família. Eu sou um defensor da família. Como é que dentro da sua casa as autoridades lhe tiram o direito de defender a sua família? Certo. E o que você pensa sobre outra pauta de crime de segurança pública, de redução da maioridade penal? A favor. Jovem de 16 anos de idade está fazendo filho à torto à direita. Para 16 ou para 14, você é a favor? Redução para 16 anos. 16 anos. Porque jovem de 16 anos de idade, ele vota. Se votar errado, ele elege um péssimo vereador, um péssimo deputado, um péssimo prefeito, um péssimo governador, um péssimo presidente da República, que pode ferrar com a vida da população. Mas aí ele não pode responder civil e criminalmente pelos seus atos. Está fazendo filho, e aí depois não paga o sustento do filho, deixa nas costas da mãe ou dos avós. E aí ele não pode ser responsável civil e criminalmente pelos seus atos. Eu faço um programa popular em Cáceres há mais de 20 anos. Toda semana tem jovens menor de idade sendo apreendidos pela polícia envolvido com a criminalidade. E essa situação só irá mudar, no meu entendimento, e é nisso que eu acredito, no dia que houver a redução da maioridade penal. Se o cidadão de 16 anos já vota, já está fazendo filho, ele tem que passar a ser responsável civil e criminalmente pelos seus atos. Aí ele pinta e borda enquanto é menor de idade. Aí quando completa 18 anos, ele nasce de novo. Tudo aquilo que ele aprontou quando menor de idade era, simplesmente desaparece. Agora eu sou um cidadão do bem. Mas quando menor de idade, e é essa sensação que me passa de impunidade, é que faz com que esses menores de idade, muitos deles, sejam inclusive usados por marginais maiores de idade, porque sabem que quando eles são presos, assumem a bronca, porque a lei ela é tipo mamão com açúcar com o menor infrator no país. Esse é categoricamente o que o senhor pensa. É o que eu penso. Você não pensa como a tese da esquerda, que o bandido muitas vezes é uma vítima da sociedade. Você não acredita nem um pouco nisso. E o cidadão de bem? Entendi. É uma vítima da sociedade? Entendi. Então você é categoricamente nisso. Você acha que tem que reduzir? Daqui 10 anos, se você me chamar aqui, eu continuo sendo o mesmo café no bule. Aqui eu só tenho um lado. Você pensava isso antigamente, antes de fazer curso de história? Sempre. Quem me assiste sabe o que eu penso. O curso de história ajuda você... Mudou o que, o senhor? O curso de história ajuda você a ser mais tolerante, mais compreensivo com aqueles que pensam diferente de você. Entendi. O mundo é feito de pessoas diferentes, de opiniões diferentes, de visões de mundos diferentes.
e nós temos que saber viver um convívio harmonioso, pacífico, social, com os diferentes. E isso o curso de História me ajudou muito. Café no Bully, você apresenta um programa... Uma pergunta que mandaram. Você apresenta um programa popular... Não acha que às vezes você pode ser visto como o pai dos pobres, como foi Getúlio Vargas? Essa identificação que me fazem é pela inoperância de quem está exercendo o mandato, que não se preocupa em fazer uma política de mais proximidade e de ajuda a essa população que só é lembrada na hora do voto. Tem que termos políticas públicas voltadas a esse segmento importante da sociedade. Entendi. E aqui uma pergunta interessante que fizeram sobre o seu programa. O povo mais pobre precisa da política para melhorar de vida, precisa da política pública. Quando que isso vai chegar esse dia que esse povo mais carente vai conseguir chegar num ponto de não precisar mais do assistencialismo dos políticos, dos nossos políticos? No dia que essa população, e eu sempre faço esse discurso pedagógico nos programas que apresento, de tentar conscientizar, de alfabetizar politicamente os meus telespectadores. Por quê? Quem está no poder são da Terra. Não veio de Júpiter, de Marte ou de Saturno. São da Terra. Nós que votamos. Que tiveram votos e estão no poder. Ninguém está lá sem voto. Não tem político sem voto. Todos estão lá porque tiveram voto. É fruto da democracia. Aí esse mesmo político que você elegeu, porque você não fez uma pesquisa, não sabe direito o apito que ele apita, cria uma lei que proíbe a pesca. E eu sou cacerense. E todos nós cacerenses, Thomas, fazemos do rio a nossa roça. É lá no rio que nós vamos pescar o alimento da família da semana toda. Aí os deputados estaduais, a maioria deles, votaram a lei que proíbe o transporte, o comércio, o armazenamento de pescado nos rios de Mato Grosso por 5 anos. Ferrou a vida da população que não tem dinheiro para comprar a mistura durante os dias todos dos meses, e aí ele vai no rio pescar, está proibido. Entendi. Quem que fez a lei? É o político que a população colocou no poder. Por quê? Porque a população está cometendo equívoco na hora de votar. Aí recebe uma vantagem que é momentânea, e quem te oferece uma vantagem hoje vai querer recuperar em dobro lá na frente, e a maioria das vezes essa recuperação é às custas do sofrimento da população, criando leis como essa que proíbe a pesca nos rios de Mato Grosso. Então a população tem que saber votar melhor, fazer uma pesquisa, analisar bem, que apito toca, quem é, da onde veio, é povo de quem, mora em Cáceres. Você acha que o povo tem que mudar esse jeitão de votar? Isso que está errado. Votar tipo Maria vai com as outras. Aí embarca... Por exemplo, vem um pré-candidato, por exemplo, com muito barulho. Nós já tivemos em Cáceres casos de políticos que mudaram para Cáceres 1 ano antes da eleição e ganharam a eleição. Por causa do barulho, você fala? Por causa do barulho. E a pessoa não quer perder o voto. Não quer perder o voto, vota. Tipo Maria vai com as outras, embarca nessas canoas furadas, aí coloca no poder alguém que ele não conhece, não sabe o apito que toca, aí é 4 anos de choro e lamentação. O que o senhor quer dizer no seu programa quando o senhor fala a expressão grande julgamento? Que está chegando o grande julgamento. O grande julgamento é o dia da eleição, onde a eleição o que é? É um grande julgamento, onde a população vai julgar quem merece continuar, quem merece sair, quem merece entrar. Muita gente perguntou isso aqui, isso vai virar um vídeo curto. O Café no Bully vai passar pelo grande julgamento? Ainda vai disputar a nova eleição? Ainda não decidi. Ainda não decidi. Entendi. Estou sendo incentivado por muitas pessoas, mas eu estou amadurecendo, ouvindo a família, ouvindo os amigos, estudando a viabilidade. São várias perspectivas que você tem que analisar. Cáceres precisa hoje, na sua opinião, de um encrenqueiro na Câmara? Sempre precisa. Em todo o parlamento é preciso ter pessoas aguerridas que tenham coragem de defender o seu ponto de vista.
Eu costumo dizer o seguinte, eu posso até não gostar de você como político, mas respeito você como político desde que você tenha lado. O político tem que ter lado, porque em cima do muro é o lugar de quem não presta. O senhor tem lado, então? Tenho lado. Certo. Falando em lado, o senhor está afiliado no Partido Republicanos, que tem como pré-candidato Taicir Karim, a prefeito de Cáceres, o ex-reitor. O senhor acha que ele governaria bem Cáceres? Foi reitor, o único reitor reeleito da Unemat. 8 anos reitor da Unemat. À época, a Unemat tinha um orçamento anual maior do que a Prefeitura de Cáceres. Então, se ele foi reitor por 2 mandatos, é uma pessoa qualificada e se tiver viabilidade e se esse for o entendimento do partido, porque ninguém pode ser candidato sem ter a chancela no partido, estamos juntos. Entendi. Estará com Taicir. Eu sou partidário. Entendi. Alguém perguntou aqui, o senhor acha que você tem na sua testa muito essa pecha de henrista? Não sei. Agora, se você me perguntar se isso te ajuda, te atrapalha, também não sei. O que eu sei é que eu sou amigo, construí uma amizade, ajudei o Ricardo nas 2 eleições que ele ganhou para prefeito de Cáceres, foi no meu primeiro mandato líder do seu governo, para mim o melhor prefeito de Cáceres, acompanhei, apoiei o ex-deputado federal Pedro Henry durante os seus 5 mandatos, na minha opinião, o melhor deputado federal da história de Cáceres, tenho uma amizade, sempre pertenci ao seu grupo político, não vejo problema nenhum disso. Então o senhor se considera um político henrista? Sim. Do lado deles? Sempre militei politicamente, a maior parte da minha vida pública ao lado da família Henry. O senhor acha que Cáceres ganharia se o Pedro Henry voltasse para a política? Ele me diz que o tempo dele passou. Falou aqui que não. Falou que o tempo dele passou, ele não disputa mais eleição. Eu sou daqueles que defendem que ele ainda teria muito a contribuir com Cáceres e com a região. Mas ele tem dito que política para ele está encerrado. Eu penso diferente. Entendi. Mas aí é uma opinião minha, né? Claro, claro. O senhor fala muito no seu programa de televisão sobre o salário de vereador. Você acha que o que ganha um vereador hoje é muito? Perguntaram isso para o senhor. Na sua época ganhava bem menos, né? Bem menos. Eu acho que ele é um salário, porque é um repasse do 10º da Câmara que tem que ser gasto com a Câmara. Parece muito quando você vê poucas ações. Mas é um salário razoável que faz o vereador ter um bom salário para que ele cumpra o seu papel de fiscalizar, sem a necessidade de estar se corrompendo em troca de um cargo para este ou para aquele. É um bom salário para ele cumprir 100% o seu papel, que é o de fiscalizador. É isso que o senhor não tem visto muito no município? Eu confesso que eu tenho visto pouquíssimos, com raras e honrosas exceções. Entendi. Salvam ali, na minha opinião, 3, 4. 3, 4 vereadores. Entendi. O senhor, perguntando aqui, por que o senhor mudou tanto de partido na sua vida pública? Mas sempre militando nos partidos de centro-direita. É que os partidos, no meu primeiro mandato, eu fui eleito pelo PSDC, Partido Social Democrata Cristão. Depois ele acabou. Hoje nem existe mais, né? Não existe mais. Partido de Emael, né? Aí depois eu fui para o PR, onde eu ganhei minha segunda eleição. Hoje é PL, do Bolsonaro. Aí agora eu fui para o Republicanos, que é do Tarcísio, governador de São Paulo. Certo. Sempre mudei de partidos, mas com a minha mesma linha ideológica de direita, pelas questões religiosas, de família e de patriotismo. Certo. O que o senhor... Mandaram uma pergunta para o senhor, antes de caminhar para o encerramento, para o bate-bola. O senhor acha o movimento comunitário uma coisa importante? Importante. Foi descaracterizada. Perdeu a sua real função. Eu sempre falo aqui o nosso público aqui... Por quê? O que aconteceu com o movimento comunitário? Só um minutinho. Ele se aproximou muito... Só um minutinho. Que às vezes o meu público que fala comigo aqui, não é o seu que é tão popular, às vezes meu público nem entende o que é movimento comunitário. Explica o que é e fala o que você pensa. Movimento comunitário a comunidade elege alguém da própria comunidade para ser o presidente da associação de moradores deste ou daquele bairro. Presidente de bairro, então. Desta ou daquela comunidade rural.
para levar as demandas do bairro ao vereador, ao secretário municipal ou ao prefeito. É importantíssima. Eu sempre trabalhei ao lado do movimento comunitário. Confesso que, ultimamente, o movimento comunitário se transformou em Cáceres, mas num braço político de apoio a este ou aquele político. Isso você teoriza? Aí não ajuda. Eu acho que não ajuda, porque aí politiza a questão do movimento comunitário. Se você for um vereador que não faz parte daquele grupo político, ou se você for uma liderança que não apoia esse determinado grupo político, o movimento comunitário não aceita a sua ajuda, te coloca para fora, porque ele está a serviço deste ou daquele político. Não ajuda, não contribui em nada para atender as demandas dos bairros da cidade. Tá certo. Meu produtor, vamos dar um pequeno intervalo para a gente ir no banheiro, vamos voltar para finalizar. Obrigado. Voltando aqui para a gente finalizar nosso programa, agradecer demais aí e citar rapidamente os nossos parceiros do programa. Os novos parceiros, que é o Orisoba, o melhor restaurante de comida japonesa de Cáceres, ao professor Flávio, que dá aulas de biologia, química e física particular, a Tato Embalagem, a Gold Automóveis, a Peixaria dos Reis, a Lava Jato Top na Praça Duque de Caxias, a Casa São Paulo, ao Esquinão Auto Center, ao Palácio das Tintas, a Adele Beauty Center, a Espetaria Boi na Brasa. Agradecer a todos esses meus parceiros aí. E vamos lá. Café, vamos para o nosso bate-bola jogo rápido. Eu vou falando aqui, primeiramente, o nome de uma pessoa e você dá uma nota de 0 a 10. Como você já deve ter assistido. Café, que nota você dá de 0 a 10 para o governo Bolsonaro? 8. 8. Presidente Lula. Este governo dele, 7. Este governo, 7. O anterior, melhor ou pior? O primeiro mandato dele, 9. E o segundo? Segundo, um pouco menos. Você diria 7 também? 8. Mas o primeiro mandato dele foi um excelente mandato. Michel Temer. 7. Ajudou a pacificar aquele momento importante do país. Eu acho que teve uma boa contribuição, porque ele tem uma experiência muito grande enquanto congressista. Eu acho que ele foi importante naquele momento pacificador, de impeachment da presidente Dilma. Uhum. Você diria 7 para o Temer? 7. Dilma Rousseff, primeira presidente do Brasil? 5. 5? Perdeu o mandato, foi cassada. Fernando Henrique Cardoso? 9. 9. Para mim, o melhor presidente do período do pós-regime militar. Entendi. Injustiçado, porque o PSDB cometeu um equívoco de não defender o seu legado. Entendi. Aí nunca mais ganharam uma eleição, né? Nunca mais. Você é historiador, perguntar mais 2. Itamar Franco? Não tenho muita lembrança dele. Foi importante porque ajudou a estabilizar a economia, criando o Plano Real, com o Fernando Henrique, que era o seu ministro. Entendi. Collor? Uma tragédia. Uma tragédia? 2? Foi caçado igual a Dilma. 5 também. Itamar te deu 7. 7. Certo. Aqui para Cáceres. Prefeito Eliene? 7. 7. Francis Mares, ex-prefeito. Primeiro mandato, 8, porque foi reeleito. Segundo, 6. Média 7. 6 porque não conseguiu reeleger o seu sucessor. Foi o terceiro mais votado. Quase quarto. O primeiro mandato, uma nota melhor, porque ele foi reeleito praticamente sem adversário. Esse se enfrentou muito ele. Túlio Fontes. Primeiro mandato, nota 8. Segundo, acho que foi pior. Segundo foi muito ruim, 7. todo mundo fala. 7. Ficou isolado politicamente. Certo. Ricardo Henry? 9. Pedro Henry? Pedro Henry, 10. Não, eu vou colocar 9. Nenhum 10, então, até agora. 9 é uma boa nota, né? Muito. 10 na política não existe, é a perfeição, né? Somos imperfeitos. É. Agora o resto do pessoal. Dr. Leonardo? 6. 6?
Alguém que cai de 28 para 13,9. Irajá Lacerda? Não conheço. Não conhece? Tá. Não teve experiência De mandato, né? mandato para me fazer uma avaliação. Entendi. Quando eu falo não conheço, é nesse sentido. Certo. Já conversei com ele, é uma pessoa de bom papo, de boas ideias, mas não dá para fazer uma avaliação porque ainda não teve a oportunidade de ter um mandato. Ter um mandato. Certo. Que nota dá pro... Mas é filho de um grande homem, que é o ex-deputado Zezinho Lacerda, que durante bom tempo foi meu amigo. Certo. Que nota você dá pro ex-apresentador da Silva, seu ex-concorrente? Como apresentador? Como apresentador. Daquele tempo, 8. 8. E como vereador? 6. 6. Certo. Aqui em Mato Grosso, ministro Fávaro? Não posso avaliá-lo. Entendi. Gosta do nosso governador, Mauro Mendes? Bom governo. Quanto? 8-9. Bom governo. 8-9. Vamos lá, pra gente acelerar. Perutax? Uma lástima, uma tragédia. Quanto? 5. 5? Silval Barbosa? 6. Pelo fim que ele teve. Você acompanhou bem esse aqui, Blairo Maggi? Bom também. Mesmo nível do Mauro Mendes, 8-9. 8-9. Dante? Teve um mandato complicado, acho que fica no 7-8. 8. A Luiz de Barros? 7. 7. Seu doutor Antônio, você lembra? Não, não lembro. Não lembro. Tá. Você escolheria, se tivesse só esses dois candidatos, Leonardo ou Eliene? Eliene. Eliene? Leonardo Francis? Francis. Francis ou Vicente Palmiro? Francis. Francis. Vicente Palmiro ou Sérgio Arruda? Não conheço nenhum dos dois. Não conhece nenhum dos dois? Tá. Leandro ou James? Professor Leandro ou James Cabral? Aí difícil escolha, hein? Difícil. Iria cavucar uma terceira via. Eliene ou Taicir? Taicir. Francis ou Taicir? Taicir. Taicir ou Denilson? Taicir. Taicir. Café no Bullying, para o pessoal conhecer você na sua intimidade. Qual que é o filme da sua vida? O Poderoso Chefão, parte 1. Good Father. Parte 1. Parte 1. Com Robert De Niro, né? Com... não, com Al Pacino. Al Pacino, isso. E Marlon Brando. Al Pacino. Um livro. Não poderia deixar... Quem me assiste sabe a minha linha, né? Sabe o jeito que eu faço política, a maneira que eu faço jornalismo. Então, meu livro de cabeceira é do velho Nicolau Maquiavel. O Príncipe. O Príncipe. O Príncipe. Uma música. De Janeiro a Janeiro. Nando Reis. Nando Reis e Roberta Campos. Certo. Em homenagem à minha companheira de vida. Certo. Um sonho. Que a população se conscientize da importância de saber escolher melhor o seu representante. Um medo. De ter medo. Medo de ter medo. Quem foi, na história, o melhor presidente do Brasil? Fernando Henrique Cardoso. Melhor governador? Mauro e Brairo. Melhor prefeito de Casas? Ricardo Henry. Ricardo Henry. Certo. Agora essa última aqui, só algumas pautas a favor ou contra. Café no Bullying, você é contra ou a favor de descriminalizar o aborto? Eu defendo que a lei continue do jeito que está. Então, descriminalizar para mais casos, você é contra? Contra. E isso também que estão aprovando de pena maior para... Você também é contra? Defendo a lei do jeito que ela está. Sem mudanças. Tá. Você é contra ou a favor o casamento homoafetivo? Sou a favor de continuar do jeito que está. Então, aprovado. O senhor é contra ou a favor de descriminalizar as drogas? Sou contra a descriminalização. O senhor é contra e a favor de descriminalizar a maconha? Contra descriminalizar. O senhor é contra ou a favor de redução da maioridade penal? A favor. O senhor é contra ou a favor de armar a população? O posse, a favor. A favor. Porte tem que ver o caso. Porte tem que estudar caso a caso. Agora, a posse, para você garantir o direito de defesa do cidadão de bem, porque a população marginal, essa está armada até os dentes, eu sou a favor da posse. A favor da posse. O senhor é contra ou a favor de cotas raciais? Contra. Contra. O senhor é contra ou a favor de cotas sociais? Cotas sociais, sou a favor. O que existe no Brasil
É um problema social. Independente de cor de pele, o problema social é gravíssimo nesse país. Por isso, eu sou um defensor da cota social. Certo. O senhor é contra ou a favor de taxar igrejas? Contra. Contra. O senhor é contra ou a favor rico pagar mensalidade em faculdade pública? Contra. Contra. Nós não podemos, a meu ver, fazer essa divisão equivocada de rico, pobre, nós contra eles. Somos iguais. Entendi. Tem muita gente que veio da escola pública, está nas faculdades privadas de medicina, e o cara, filho de milionário, que não consegue entrar. Entendi. Entendeu? De faculdades públicas, você quer dizer? Públicas. Você falou particular. Públicas. O senhor é contra ou a favor da pena de morte? Sou contra. Contra. O senhor é contra ou a favor da prisão perpétua? Favor. Certo. Esse foi Café no Bully. Sua câmera, Café. Agradeço demais. Obrigado. Se despeça e dê seu último recado para o povo de Cáceres. Thomas, meu muito obrigado. Feliz em poder participar desse bate-papo. Você é uma pessoa que eu conheço desde criança. É um jovem advogado, acadêmico do curso de medicina da nossa Estácio Fapam, apaixonado por política, e sempre é um prazer ter uma boa conversa, um bom bate-papo com você para falar da vida, da visão de mundo e da política. Meu muito obrigado. Deus nos abençoe a todos. E eu quero só falar o seguinte, se aqui no Canelas Podcast tem algum misto de... Tem algum sucesso para você que está me assistindo, é agradecer demais o Café no Bully, que eu sempre assisto lá o programa dele ao vivo. Aprendi muito com você, muito obrigado. Você é o primeiro convidado que eu não preciso corrigir o microfone. Dá para ver que você está muito habituado a isso. Então, muita gratidão. E você disse o recado para mim, mas dê seu último recado para o povo de Cáceres, para o povo que está te assistindo, que te assiste todo dia. Muito obrigado por assistir esse bate-papo aqui no podcast e que você dê uma assistida na televisão na hora do almoço ou acesse a nossa página no Facebook, o endereço TV Descalvados, para acompanhar o trabalho do Café no Bully da televisão e de toda a minha equipe lá pelo SBT de Cáceres. Que Deus nos abençoe a todos. Às 11h45. 11h45. No canal 8. Canal 8. Pelo Facebook, pelo YouTube e pela TV normal, TV local. Certo, agradecer demais. Se você for candidato, você volta aqui? Volto. Tranquilo, a gente tem um novo bate-papo. Muito obrigado, Café. Até qualquer hora. Valeu.